Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. Esse é mais um episódio da série Liberdade de Ensinar. Então, a nossa pergunta hoje é: como fica a liberdade de ensinar enquanto o sujeito é progressivamente um aluno, uma aluna, mas é também filho ou filho de uma certa família, pertence ou não a uma certa confissão religiosa e, eventualmente, aquilo que é dito na escola pode ter algum conflito com relação ao que se escuta na família, ao que se diz na mídia, ao que se diz num templo religioso, numa confissão religiosa. A pessoa poderá também pertencer a algumas outras instituições, poderá começar a pertencer a um partido político, a um grêmio estudantil, e poderá ser que nesse lugar ela desenvolva algumas opiniões que entram em algum conflito com as opiniões que os pais e as mães têm sobre política, sobre ela, as opiniões que um professor ou uma professora tem. O ponto central do episódio de hoje é mostrar que cada uma dessas instituições é dotada de uma autonomia. A família não manda na escola e a escola também não manda na família. O posto de saúde não manda na escola e a família não manda no posto de saúde. O sujeito vai progressivamente aprendendo o que é se relacionar com cada instituição e cada instituição ser dotada de uma certa autonomia. Claro está que dentro de um país todas elas obedecem a uma legislação. Mas se a gente for olhar na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, na Constituição Federal de 88, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai perceber que a escola é uma instituição pública dotada de autonomia e que cada professor e professora, quando começa o seu trabalho, é também dotado de autonomia. Então, como é que se resolve quando a professora diz na sala de aula alguma coisa que entra em conflito com os valores familiares? A família pode ir na escola e dizer: a professora não pode falar nisso, porque nisso nós não acreditamos. É possível proceder dessa maneira? Do nosso ponto de vista, isso só poderia acontecer se a professora disse alguma coisa que vai claramente contra a legislação brasileira. Se ela não disse isso, se ela disse alguma coisa que é uma opinião válida, por exemplo, sobre saúde e sexualidade, essa é uma opinião que a criança vai considerar. Ela também não é obrigada a acreditar nesta opinião. Sendo uma opinião política, por exemplo, a criança tem possibilidade de negociar, discutir com a professora e poderá levar para casa uma opinião que é um pouco diferente daquela da família. Ora, vejam, qual o sentido que tem mandar um filho para a escola, se na escola ele vai escutar exatamente as coisas que são ditas na família? Justamente, quanto mais a gente vai ao longo da vida vivendo, cada vez mais a gente incorpora opiniões de outros lugares. Dificilmente alguém que está nos escutando tem ainda hoje 100% das suas opiniões iguais às opiniões que teve na família de origem. Dificilmente alguém que está nos escutando tem 100% das suas opiniões idênticas às opiniões dos professores e professoras que lhes deram aula. Justamente um aprendizado muito importante do período escolar é sentar numa sala de aula, perceber que do meu lado está um outro coleguinha que vem de uma família com outras opiniões, porque a escola é um ambiente muito mais plural, muito mais diverso do que a família. Na minha frente está sentada uma outra coleguinha que é de uma outra pertença religiosa, e a professora desenvolve um programa, ela opera uma política pública, que é um programa de educação, que tem, por exemplo, determinados conteúdos relativos à saúde e sexualidade, relativos à igualdade entre homens e mulheres, que é um princípio constitucional, relativos à história do Brasil. Ela tem opiniões sobre, por exemplo, biologia, química, origem da vida, criacionismo, evolucionismo. Ela vai desenvolver esse programa, mas no limite não vai se obrigar a criança a que ela exatamente acredite nisso como uma norma completa de vida. Mas é absolutamente importante que a criança, ao longo do percurso escolar, ela venha sendo colocada em contato com outras opiniões. Para isso se desenha um currículo e para isso serve a política pública de educação. Nessa política pública de educação tem um sujeito que ocupa um papel importantíssimo, ele que opera, ao fim e ao cabo, essa política pública. Esse sujeito é o professor ou a professora. Não é de se admirar que nos últimos anos no Brasil tantas críticas, tantas observações recaem sobre esse sujeito. Há uma tentativa das famílias de que a professora diga exatamente aquilo que a família diz.
Se alguém acha que essa é a opinião correta, é possível coletar largamente entre professoras do ensino fundamental, que muitas vezes a mãe ou o pai vão na escola e dizem assim: eu sei que meu filho bagunça muito, se a senhora quiser, a senhora pode bater nele, inclusive, porque a gente bate lá em casa. Não, a professora não vai bater no aluno, ela não vai bater porque esse espaço público, essa política pública não permite isso. Na verdade, ela não tem como obedecer essa demanda da família. Da mesma forma, a família não pode chegar na escola e exigir que a professora dê um conteúdo de acordo com a sua crença pessoal. Vamos olhar como é que isso funciona numa outra política pública de saúde. Ninguém vai ao médico apenas para que o médico do posto de saúde lhe recomende o mesmo chazinho doméstico que a pessoa tem em casa. Eu vou no posto de saúde em busca daquilo que é a medicina pública, assim como eu vou a um tribunal para o julgamento da minha questão em cima das leis e não em cima dos costumes eventualmente da minha família ou porque o nosso agregado familiar deseja a parte maior da herança porque nós achamos que nós éramos mais amigos daquela pessoa que morreu. Não, na verdade, quando nós nos dirigimos ao espaço público, escola, justiça, delegacia de polícia, sistema de saúde, nós estamos sujeitos à regra pública. A professora, o professor, que são adultos de referência nesse espaço que é a escola, desenvolvem uma política pública que tem diferenças em relação aos valores da família. E isso deve ser visto como algo normal, não deve ser visto como alguma coisa de que a professora está, digamos assim, exacerbando a sua tarefa. Esses são os pontos que a gente deixa para poder pensar hoje em cima de um assunto que reconhecemos ser muito polêmico e que é o da liberdade de ensinar quando a família percebe que a criança chega em casa com opiniões que às vezes nem são da professora, são opiniões que ela colheu entre os colegas e que divergem dos pontos de vista que a família acredita naquele tema.